Crush, eu sou Juliana Cursina Rossetti, da área de Gente e Gestão, e eu recebi o convite para vir fazer um bate-papo aqui sobre o Dia das Mães. Quem me acompanha neste bate-papo de hoje é a Daiane Inocêncio, da área de TI, que está esperando o seu segundo filho, né? Já tem um menino de 11 anos, um pré-adolescente, e a Bruna Lopes, que está na sua primeira gestação. Para começar o nosso bate-papo, eu queria falar sobre essa jornada tão única que é a maternidade. E eu quero perguntar para vocês, como tem sido essa jornada? Quais são as principais dificuldades que vocês percebem no maternato? Posso começar? Bom, para mim tem sido tudo novo, né? Porque foi minha primeira viagem, minha primeira gestação. Então, tudo é uma descoberta, né? Tudo eu venho descobrindo aí com o decorrer dos meses, das semanas, né? Agora, no início assim, da gestação, aquela fase que eu acho que o bebê está se formando mais, então eu tive os enjoos ali no comecinho, a indisposição, mas foi tranquilo, assim, não foi nada muito grandioso. E também, essa é a parte um pouco desconfortável, mas também a parte muito boa, que é a primeira ultrassom, quando você vê o coraçãozinho, que você escuta, quando você vê ali, né, a imagem do bebê na barriga. Então isso é muito emocionante. E cada semana ali, cada coisa parece que vem acontecendo algo novo. Toda semana parece que é diferente, né? Então a barriga já vai crescendo, as roupas vão ficando pequenas. E por enquanto, assim, a gente vem vivendo muito bem, graças a Deus. E cada semana é uma descoberta nova. E eu tenho me apaixonado cada semana mais. Tem tudo que vê de bebê, porque tudo que a gente olha tem coisas de bebê relacionada. Sim. A gente fala com as pessoas, os bebês olham pra gente, as crianças olham pra gente. Tem uma atração, né? Eles olham pra gente também. Ela vai atraindo todo esse universo, né? É verdade. Bom, no meu caso já é uma segunda gestação, meu primogênito tem 11 anos. Eu sempre pensei, tinha em mente que eu gostaria que meu filho tivesse irmãos, né? Mas 11 anos se passaram e uma gravidez é muito diferente da outra, por mais que a gente tenha essa experiência. Realmente tem os mesmos enjoos, tem os mesmos desafios, as roupas, né, cada vez mais apertadas, a mesma emoção do coraçãozinho batendo. E a gente pensa, eu já tenho um filho, será que eu vou amar o outro? Sim. Será que eu vou dar conta? Sim. O amor, ele não divide, ele multiplica. E realmente, assim, a segunda gestação vem um pouco mais, né, não sei se é da minha pessoa, a culpa, né? Será que eu estou conseguindo, né, atender o Marcos e atender o Pedro? Agora o Pedro está aqui no forninho, é mais tranquilo, né? Me acompanha, o Marcos já está na fase de pré-adolescência, então tudo que eu faço para o Pedro ele pergunta. Eu também tive, também aconteceu isso, aconteceu, então a gente sempre, né, eu procuro estar sempre explicando para ele. A gente está nessa fase, é chá de bebê, eu vou fazer para ele, a gente foi feito para ti, mostro fotos, é uma delícia, assim, dividir com ele. E também ele é muito babão, protetor, então vive passando a mão na minha barriga, dando beijo, me acompanha nas consultas, nas ultrassons, está sempre querendo curtir tudo que está acontecendo para a chegada do maninho. E eu percebo também, assim, eu tive os meus com 2 anos de diferença, então eu tive o Davi e estava tudo muito bem. E a Helena eu tive durante a pandemia, então assim, foi uma gravidez muito tranquila, eu me movimentei até o final, as pessoas me viam grávida, eu fiz o chá de bebê, tem todo a mágica, né, assim, de estar grávida. Quando eu gravidei da Helena, logo veio a pandemia, assim, eu soube em fevereiro, em março, 19 de março, estourou a pandemia. Então eu fiquei em casa a gestação dela toda, as pessoas não me viram grávida, muitas pessoas depois me encontravam na rua e perguntavam, você tem uma menina? Como assim? Porque eles não tinham me visto, eu passei a gestação toda em casa.
Então, a do Davi foi tranquila e a da Helena foi aquela tensão, aquele medo, porque aquela incerteza do cenário que se apresentava. E os dois, assim, então, o Davi também sempre quis ter uma irmãzinha, né? Eu nunca perguntei pra ele se ele queria, era um desejo muito meu, tipo, que ele tivesse irmão. E eu nunca perguntei, então eu fiz a pergunta direta, assim. Mas sempre falei que ele ia ter uma irmã, eu também, ele vinha deixar a barriga e tudo mais. Eu parei de amamentar ele quando eu soube da gravidez dela, né? Então deu bem certinho 2 anos e 1 mês, quando eu parei a amamentação. E aí quando ela nasceu um pouco antes também, porque as meninas se mandam, né? Assim, ela nasceu 20 dias antes. E aí quando ela chegou, que eu fui amamentar, eu lembro dele assim, mamãe, agora ele me fez, porque ele era um bebezinho ainda, ele tinha 2 anos e 10 meses quando ela chegou, né, assim, então, aí explicar pra ele, mas essa preocupação, assim, que faz pra um, fazer pra outro, pra um mais velho não se sentir excluído ou deixado de lado, então, tudo que eu conseguia na rotina dela, incluir ele pra ajudar, pra que ele fizesse, né? E hoje ele está com 6 e ela tem 3. Então ela ainda demanda mais a minha atenção, quer mais escola, quer ficar mais perto. E ele tem muita tranquilidade de aguardar. Então quando ela sai do colo, ele vem. E ele é muito protetor. Eles têm uma relação assim muito bonita. Porque ele protege, ele cuida, ele é gentil, ele não bate nela. Né? Assim, embora às vezes ela bata nele também, porque ela, né, ela é mais novinha, né? Então, né, e tá nessa fase mais desafiadora dos 3 anos, né, é uma fase entre os 2 aos 3, né, daí é mais desafiador. Então, assim, ele tem um cuidado muito grande com ela, né, então é uma relação que se constrói, né, assim, a gente ama um, quando tem o outro, a gente ama mais ainda. E eles às vezes me perguntam, mãe, você ama mais quem? Eu tava perguntando, né, ou a Helena, criança, mãe ama mais a mamãe, porque eu preciso amar para amar vocês, né? E o coração da mãe cabe vocês dois inteiros deles. Não tem ama mais um, mais outro. Vocês são um pedacinho da mamãe. Então, como que a mãe vai amar mais um e menos o outro? Essas perguntas sempre vêm, Elas né? vêm, né? Elas vêm. Então, assim, mas é muito transformador, né? Eu, da primeira gestação do Davi, eu tive enxaqueca até o primeiro trimestre inteiro, os 3 meses direto, assim, era dormir e acordar. Né? E aí, quando fechou o primeiro trimestre, passou tudo, não tinha mais nada. O segundo trimestre, ali, o quarto, quinto, sexto trimestre, uma paz, dormia bem, comia bem, tudo bem, né? Aí depois começa a gente tá muito grande, as dores, não consegue dormir direito e tudo mais. E a Helena foi ao contrário, eu tive muito enjoo, muita náusea, não tinha tanta dor de cabeça, mas muita náusea que eu tinha que viver tomando Ronal, viver tomando uma pastilha para azia, então muita azia também, né? E se tem a ver azia com o cabelo, os dois nasceram muito cabeludos, os dois muito cabeludos. Então eu tinha muita azia da Helena, assim, mais por causa do Davi, né? Assim. E aí, e a diferença que eu percebi também, que você percebeu, que na Davi demorou mais que a barriga para saltar fora, assim, não. Ai, cadê barriga? Era aquela barriga só de gordura. A preocupação, será que eu vou ter barriga? Será que eu vou vir, né? E aí quando vem, ela vem, né? E a da Helena, nos 3 meses, parecia que eu já amadureci, porque era um troço redondão, assim, diferente. Então também, né? Sim, a segunda gestação também. Diferente, acho né? que a barriga parece antes, mais rápido, assim. E também a primeira gestação, eu acho que mais é a ansiedade, né? Que a gente fica assim, será que eu vou ter um barrigão? Será que a gente quer descobrir tudo? Mas não adianta, é no tempo deles, né? Ele quer sentir, eu acho, né? Esse, pelo menos é o meu caso, aí eu queria que a gente tivesse maior, porque eu já senti o bebê dentro da barriga. Mas nem a barriga tanto, mas já senti o bebê, né? Então, E as primeiras mexidas, né? Assim, são muito levinhas, é um tumorzinho, mas é algo assim, nossa. Meu Deus, é outra vida mexendo ali, é outro coração batendo dentro da gente, né? Assim, é incrível, assim, é divino porque a gente, né, carregar uma outra vida, ela se formando. E vocês pensaram no parto também, assim, tinha desejo de ter um parto natural, normal, um parto por cesariana? Bruna, já pensou sobre isso? Assim, eu gostaria muito de poder ter normal. Mas eu tô muito tranquila no sentido de que
eu quero que for melhor para o bebê. Então, se no momento ali, né, que eu entrar em trabalho de parto, ele não estiver fechado, não tiver, enfim, N coisas que podem acontecer, né? Não der para seguir no normal, tranquilamente, eu vou precisar que eu quero que ele nasça bem. Mas, se precisar da minha vontade, eu gostaria de ter normal. No meu caso, a minha primeira gestação, eu tive que tirar um pouquinho antes, né? Devido aos problemas que eu tive de edema, inchaço. Ele nasceu dia 30 de janeiro, então o verão estava castigando. E a gente realmente precisou tirar ele um pouco antes. Ele foi um bebê bem grande, então ele também não estava encaixado para parto normal. A médica deixou aberto para mim, né? Se você quiser aguardar, se você quiser, fique à vontade. Mas na minha experiência, todos esses anos, né? Minha médica já tem bastante experiência. Eu acredito que tu vai, por fim, acabar sendo cesariana. E realmente eu não quis aguardar passar por tudo isso. Talvez primeira viagem, né? Fiquei com medo, confesso, né? A gente sempre tem um pouco de medo. A gente quer estar o melhor possível quando a criança nasce, para que a gente, né, possa se dedicar, cuidar, enfim. E daí, realmente, eu agendei cesariana e não tive dor de parto. No dia do parto, eu me maquiei, fui bem tranquila. Fui plena, estava tudo pronto, tudo certo, saí na hora marcada, nasceu na hora marcada, enfim, foi muito tranquilo. E agora, na gestação do Pedro, também, ele já está bem grandinho, a previsão dele também ele está já na posição para nascer, mas ele não encaixou ainda para o parto normal, porém isso pode acontecer ainda nas próximas semanas, mas de qualquer forma, eu também vou deixar a cesárea marcada, se ele decidir vir antes, eu estou preparada para o que der e vier, né? Deus sabe de todas as coisas, eu acho que a mulher em si, ela foi feita para isso, né? Para passar por tudo isso, e eu não tenho, nesse momento, eu não estou com medo. Assim, na segunda gestação eu estou bem mais tranquila do que na primeira. Acho que a gente fica um pouquinho mais tranquila na segunda, porque alguns sinais, não é nem sintomas, mas conforme vai evoluindo, às vezes a gente já sabe qual vai ser o próximo passo. Né? Então dá um pouquinho mais de tranquilidade. Sim. Até na questão de arrumar as coisas, né? Eu tô de 35 semanas hoje, então eu tô com já tá tudo pronto. Não, gente, ainda não. Nada. Tem alguma coisa, mas calma, vai dar tudo certo. A gente confia mais. Eu na Davi, com 7 meses, assim, eu li uma reportagem que tinha que estar tudo pronto, que podia nascer de 7 meses. Meu Deus, não tenho nada pronto. Daí foi aquela loucura para tentar deixar o mais organizado possível, né? Mas o Davi, eu sempre sonhei com parto normal, sempre desejei fazer um parto normal. Mas também, se é conforme o bebê, né? Fui ver o parto natural, o parto na banheira, na água, fui atrás de tudo isso. É lindo, né? É lindo. E o Davi sentado. Desde a formação dele sentadinho, de perna cruzada. A gestação toda. Então, assim, impossível fazer um parto natural, um parto normal, porque o risco é muito grande, né? Assim, então, realmente eles escolhem, né? Assim, como eles querem nascer. E também, agendamos a cesárea, fui maquiada, toda pronta, toda organizadinha, a família pôde ir, né? Assim, então, foi, assim, um momento muito, muito gostoso, foi muito tranquilo. E a Helena, como a gente teve que adiantar, e estava ainda em pandemia, então podia só uma pessoa ir acompanhar no hospital. Eu fui sem a fotógrafa para acompanhar, também eu tinha a fotógrafa que fez todo o registro, né? Porque quem tá junto não consegue fazer, né? E aí, em cima da hora, assim, 10 horas, acho que na época das 11 horas, 10 horas liberaram a fotógrafa, e daí mudou a bandeira de vermelho para laranja, enfim. E aí ela pôde ir, e a fotógrafa correu para lá e pôde acompanhar. E o meu esposo, na época, também estava internado com pedra no rim. Ele teve um parto normal e eu tive cesárea, porque ele teve que esperar. Então, assim, eu voltei para casa na quinta-feira, eu internei terça, fiz a cesárea, voltei quinta. E ele ainda voltou nos domingos, ficou mais tempo internado do que eu, né? Então, eram dois em casa se recuperando. E também, como ela também estava com... A oxigenação dela não estava muito legal, a médica optou por fazer a cesariana. Mas ela estava bem formadinha, nasceu tudo, só era magrinha, o Davi era mais gordinho, permaneceu mais tempo, e ela
magrinha, assim, mas estava toda formadinha, não precisava de incubadora, nada. E daí veio. Mas não, a gente tem alguns sustos durante a gravidez, essas incertezas, que a gente não sabe direito, é um problema grave ou não, né? E o acompanhamento, né? Acho que é legal a gente falar, né? O pré-natal ele é super importante, né? De fazer. Com certeza. E também, tipo, do Marcos, eu fiz a cesariana, né? Então, na minha primeira gestação, eu fiz a cesariana, saímos do hospital, eu e meu marido, eu fui para minha casa. E, como diz o médico, eu estava carregando o filho já, como que eu não ia dar conta de cuidar dele? E é bem isso, é instinto. Será que eu vou dar conta? Vai sim. Não existe uma receita, é teu. Tu vai fazer o que tu acha melhor. Chorou, vai ligar pra mãe, vai ligar pra sogra, vai ligar pra todo mundo. Gente, o que eu faço? E no fim, tu acaba juntando todas aquelas opiniões e formando a tua e fazendo o que tu acha melhor, né? Por mais que minha mãe criou 3 filhos, minha sogra criou 4, mas enfim, tu pede essas opiniões para saber se o que tu acha, mas o teu instinto vai falar mais alto, né? Então não tem uma receita. Quando chorar é isso, ou eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, porque só vivenciando, né, no momento é que a gente toma a decisão e vai ser sempre a melhor decisão. E se não for, depois vai vir outra e vai dar tudo certo. E os palpites, né? Os palpites vêm, né? As dicas, os conselhos, mesmo que a gente não peça, né? Bruna, já tem recebido dicas, palpites. Eu acho que pra aprender bem mais ainda, né? Porque como as pessoas acham assim, não sabe nada, daí quer palpitar em tudo. Então, é muito palpite. Desde o nome até como vai ser a revelação, ou como vai ser o chá, ou como vai ser o parto, se vai amamentar, se vai voltar a trabalhar. Meu Deus, eu recebo muitas perguntas. Como vai ficar no trabalho. E, assim, é uma coisa que eu tô vivendo a primeira vez, né? É a minha primeira gestação. Então, tem coisas que eu ainda não sei. Então, eu vou viver essa experiência e as coisas vão fluindo. E eu acho que, assim, ainda que seja a primeira gestação, eu me sinto tranquila, não estou angustiada por conta do que eu ainda não sei. Então, até minha casa está passando por uma obra nesse momento, todo mundo fala, meu Deus, tu resolveu fazer uma obra agora grávida. Eu falei, se eu não fizesse agora, eu não ia fazer nunca mais. Mas, então tá todo um caos lá, e as pessoas me perguntam, eu falo, gente, não sei ainda, tem que esperar a obra fluir, perguntam como é que vai ser quarto, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Me sinto ansiosa, eu falei, nossa, fico ansiosa, eu vou surtar por tudo, né? Então, muito palpite, assim, muito palpite de família, de amigo. E assim, eu tento relevar no sentido de que eu sei que as pessoas, às vezes, que falam ali, estão querendo, às vezes nem falam pra maldade, né? Assim, pelo menos das que falam comigo, não falam por maldade, mas falam que acham que, eu não sei nada ainda, porque eu não tive filho. Então, eu sempre tento vestir uma carinha assim de sorriso. Isso mesmo, porque cada fase da gestação são palpites diferentes, né? Então, ouvir, filtrar, quando vivenciar realmente a criança nascer, eu vou ter como. E eu falo que eu não sei, eu falo, isso e aquilo, eu não sei, eu não sei como é que vai ser. Depois que eu estiver vivendo isso, quando a criança nascer, eu vou saber, mas por enquanto eu não sei. Porque realmente, não existe uma receita, né? Sim. Bom seria, né? Bom seria isso. Mas não, né? A criança ela vem com uma formação, né? Claro, como família, o ambiente que ela vive, né? Que ela frequenta, tudo isso tem muita influência. Mas dizer que eu não vou fazer isso com meu filho não vai fazer dessa forma, gente, tudo cai por terra, pelo menos uma vez ele vai fazer. Pelo menos uma vez ele vai testar, ele vai, até mesmo é bom a criança fazer para ela saber e para te conduzir ela naquela situação, né? Então tem muito disso. Meu filho não vai, não, deixa ele viver e tu conduz, que daí tu vai conseguir realmente mostrar que é certo, que é errado, pelo menos para ti, né? Não existe certo ou errado. Cada família, cada criança vai ser criada conforme os exemplos dos pais, conforme os ambientes, e tá tudo certo. Ninguém é igual, não existe. E a diferença, hoje a gente tem muito mais
mais informação, muito mais. Então a gente consegue oferecer uma educação diferente, a gente tem meios, atitudes, né, diferentes dos nossos pais. E eu não sei se vocês passam por isso, o Bruno de repente vai passar. Ou conforme está conduzindo agora a tua gravidez também passa. Né? Ai, mas eu fazia dessa forma, sim. Mas educa dessa forma. Né? Os nossos pais, avós tiveram um tipo de educação, tiveram acesso a um pouco de informação. E hoje a gente tem um monte de teorias também, né? Teoria disso, teoria daquilo, faz dessa forma, faz da outra forma, né? Então, é como a Thay disse, não tem uma receita, não tem um jeito certo. Para mim funciona dessa forma, para ti vai funcionar da outra, para ti vai funcionar da outra. Mas eu acho que no contexto geral, assim, tanto de informações que a gente recebe, nos dá um pouquinho mais de segurança para conseguir, né, educar da forma como a gente quer. Cada contexto é muito diferente, né? Porque eu vejo, até com relação a justamente isso, né? A experiência dos nossos pais, dos nossos avós, né? Eram contextos completamente diferentes. Era um contexto onde a mulher, dos nossos avós, muitas vezes criava todos os filhos em casa e tinha mais a questão do marido que saía, que trabalhava, a mulher, né? Tinha essa questão de estar em casa e tudo mais. Então, uma das coisas que muito me questionam é sobre a amamentação, né? Então, se eu voltar a trabalhar, e daí como é que vai ficar a amamentação? Se vai amamentar por quanto tempo? E daí vai... E são contextos de vida muito diferentes, né? Então, é claro que eu entendo tudo que me falam, eu não descarto, eu sempre escuto, até porque eu sei que há sabedoria em tudo que estão falando há um porquê, né? Não estão falando do nada. Eu sempre escuto, mas eu vivo muito a minha realidade. Meu marido também, ele é muito, isso a gente é muito parecido, assim, que cada contexto, cada um tem a sua realidade. Então, nossa, que maravilhoso a mulher que pode, de repente, amamentar com costela, ter a criança só na amamentação e consegue, né, fazer aí, levar crianças amamentando até 2 anos, 3 anos. Que ótimo! Mas se você, hoje, isso não se encaixa no teu contexto de vida, e às vezes a mulher não consegue amamentar. Foi uma decisão minha de amamentar, eu sempre quis, né? Então eu não mantive filho, eu consegui amamentar, né, quase os 6 primeiros meses, e aí depois a gente fez a introdução alimentar, e aí começou com a mamadeira também, mas eu ainda amamentava ele, ele tinha um pouquinho da vinha dar um cheirinho. E a Helena também passou dos 2 anos, porque quando ela completou 2 anos, a gente mudou de cidade. Então, para fazer também, tirar a amamentação, era mais uma mudança. E aí, quando eu resolvi fazer, acabar com a amamentação, terminar a amamentação, ela mudou de escola. Aí depois começou o desfraude. Então, a gente também tem que ir respeitando o tempo da criança em cada movimento, para você tudo muito junto, né? Assim, então, para mim era uma decisão e eu conseguia amamentar. Eu tive amigas na época também, tiveram filhos próximos, que não conseguiram, por vários outros fatores genéticos, enfim, a estética do seio, não tinha o leite suficiente, tiveram que fazer a introdução da forma, mas assim, é a decisão de cada uma, né? E poder respeitar isso. No contexto que vive, porque é muito legal, eu acho fácil poder amamentar bastante tempo, mas eu vivo muito a minha realidade. Então, até não sei como é que vai ser, né? Se vou ter bastante leite, se vou conseguir amamentar tanto tempo. Mas eu procuro sempre ter muito pé no chão da minha realidade. E eu sei que eu vou oferecer meu melhor. Não é o melhor da minha mãe, o melhor da minha avó, da minha sogra. É o meu, né? Da minha realidade. E a culpa? Daí, talvez a nossa conversa fala um pouquinho da culpa, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa junto. Você quer preparar que se tiver 10 filhos, serão 10 culpas. Essa parte da culpa, assim, eu sempre, né? Mulher já é ansiosa por natureza, então a gente já tem essa ansiedade, e daí quando a gente decidiu ter o segundo filho, eu já, primeira coisa que eu falei para o marido, será que a gente vai dar conta? Né? Como que a gente vai conseguir dividir a atenção? E aí mas nós queríamos muito, né? Até 5 anos de idade o Marcos pedia muito um irmão. E daí ele falava que queria um irmão. Eu falei, filho, eu não tenho como escolher, né? Se a gente decidir te dar um irmão, pode ser um irmão ou uma irmã. A gente não tem como saber, né? E daí até 5 anos ele pedia muito, depois ele parou de pedir.
E daí foram acontecendo coisas da vida, enfim, e agora, né, eu senti que não, chegou um momento, né, pela idade, pelo estilo de vida, enfim, ele já está independente, então agora, eu acho que também por isso que eu demorei pelo fato da culpa, né? Então, será que eu vou dar conta de 2 crianças, 2 pequenos, né? Tem 2 anos de diferença, e agora o meu tem 11 anos de diferença, talvez foi a época que eu me senti mais segura, né? De repente eu vou me culpar menos, porque cada um vai estar numa fase que depende diferentemente de mim, vão depender em momentos diferentes, pelo menos é o que eu estou imaginando, né? Então, é a vivência que eu vou descobrir, né? Mas a gente sempre se culpa, né? Não conseguiu ir na escola, esqueceu uma tarefa, no trabalho, precisei ficar até um pouco mais tarde, não consegui. Então, essa culpa sempre vem, né? Mas o que eu sempre penso é que, assim, quando chegar em casa, ver aquele sorriso, aquele abraço, eu vou chorar. Tudo isso compensa. Sorrisos e lágrimas. Então, receber o amor deles, né? Essa culpa cai por terra. Assim, não, realmente. Isso é o que nos motiva, né? A gente sai de casa cedo, volta no final do dia, mas no final do dia a gente está ali, eles esperam a gente espera esse momento, né? E dá tudo certo, né? A gente sente a culpa, é normal, mas sempre tem um compensador. O amor sempre compensa, né? A atenção deles, o carinho, o ter eles, né? Tudo isso compensa. Eu sempre pensei em ser próximo, porque aí eles não dormem direito, não comem direito, então já estamos no mesmo nível. Já tinha tudo em casa ainda, né? Assim, berço, estrutura. E aí, uma vez só. Né, isso vai agora, né? Senão até, né, eu tive o Davi com 32, eu tive a Eliana com 34, então, 34 e 36. Então, se eu esperasse mais, a gente também tem a pressão do relógio biológico da mulher, né? Que a gente se preocupa. Pode ter filho com 40, com 50, ok, mas os riscos são maiores, né? Sim. E na época, então, a gente decidiu ter. Eu decidi ter muito mais que meu esposo, porque eu queria muito, meu esposo queria, mas tinha certeza, né? Tava na dúvida, né? E eu resolvi ter. Assim, e a culpa é como a Day disse. Se tu parece que não é o suficiente, fica um tempo mais no trabalho, né? Aí demora pra chegar em casa, onde eu cheguei atrasada, perdi de levar a Helena no balé, então assim, né? Me culpei, como que eu fui chegar atrasada, mas a gente precisa continuar vivendo, né? E mostrando para eles o quanto é importante o trabalho, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre a questão do trabalho que a Bruna trouxe. O quanto é importante, né? Assim, a gente se realiza também, né? E mostra para eles que eles precisam ter as responsabilidades, né? Como a Day disse no início também, né? É o exemplo, é muito mais o exemplo do que a nossa fala. Sim. Então, como que a gente conduz a vida, como que a gente se organiza para dar conta de tudo, né? Assim, e a culpa vem, né? Não fiz uma comida, dei só um café, janta. Ai, meu Deus, não tenho uma comida boa. Não consegui ir na escola, não consegui levar ou buscar, sabe? Então, fiquei só 2 horinhas. Mas o tempo que a gente puder ficar, que seja um tempo de qualidade, que a gente esteja ali presente mesmo, que a gente dedique, né? E não tem preço, nada nesse mundo para de chegar em casa, ouvir o riso, a gritaria, o abraço, aquele olhinho que brilha, assim, que você tá chegando. Então, assim, por muitos anos, por alguns anos, você vai ser o centro da vida deles, né? Assim, até começar a relação mais com o pai, a relação com o mundo exterior, mas muito mais é a mãe, assim, né? A presença forte na vida, né? Então, assim, é algo assim, que tem nada que pague, né? Assim, é um privilégio mesmo de poder receber esse amor tão gratuito, né? Assim, tão genuíno, tão puro. E com relação ao trabalho, então, né, a Bruna comentou um pouquinho, tem questionamento sobre o trabalho, daí deve ter também questionamento sobre o trabalho. Como é que tá isso para vocês duas? Eu tô tentando administrar assim também, porque no meu caso com relação às pessoas opinando, né? Então, opinando porque você volta a trabalhar, então quem vai ficar o bebê, você vai conseguir amamentar, você vai colocar na fórmula, a imunidade da criança. Mas como eu comentei, eu busco sempre ter muito pé no chão na minha realidade, né? Do que eu tenho na minha família, na minha casa, com o meu marido. E então,
É claro que é a minha primeira experiência, né? Minha primeira gestação, então tem coisas que talvez só ali vivendo eu vou conseguir saber como é que vai ser, como é que eu vou administrar. Mas hoje o meu pensamento é que sim, eu quero continuar trabalhando, até porque a minha vida é muito ativa, eu não me vejo hoje, né, com o bebê na barriga ainda, eu não me vejo parando e ficando só em casa. Eu acho que eu, como mulher, preciso também ter essa atividade e ter um outro lado também, né, não só a maternidade, até porque eu acho que a nossa vida é o todo, né? Então, claro que a Bruna profissional não se separa da Bruna mãe. É uma Bruna só. Mas essa uma Bruna só não é só a mãe também, né? Então, hoje, né? No que eu estou vivendo hoje, eu não me vejo só também em casa, só na maternidade. Mas como eu comentei, né, que eu quero viver cada fase, então talvez chegando lá que eu não estiver, mas que eu tenho, né, que eu tenho vivido hoje, esse é o meu pensamento. Eu, no meu caso, é o que eu falo, assim, eu também não sei se eu conseguiria ficar só em casa sendo mãe, é maravilhoso, é algo que é muito satisfatório, né, que recebe todo o pagamento em carinho, em atenção, se dedica para a família, isso é muito importante, mas eu também vejo, como a Bruna falou, a Daiane mulher, profissional, né? Então a gente estuda, dedica tempo, adquire muito conhecimento, muita experiência e é um exemplo, né? Como eu falei para a Ju. Então, assim, todos os dias a gente tem o horário de despertar, tem aquele compromisso, tem um exemplo para dar para o filho. Então, assim, a gente assumiu um compromisso com a empresa de estar lá no horário, de desenvolver o teu papel. Claro que a empresa também entende, né? Filho doente, enfim, diversos desafios, né? Então, a gente está aqui, mas eu, no meu caso, tenho uma rede de apoio maravilhosa, que é a minha mãe. Então, eu acho que isso também facilita muito para mim, né? Então, tá um pouquinho doente, a minha mãe consegue cuidar, eu consigo vir trabalhar com tranquilidade. Claro, né? Sempre mandando uma mensagem, e aí, como é que tá? Tá tudo certo? Conversando. Pedindo uma fotinha. Isso. Já deu um remedinho, tá tudo certo, tá tudo certo. E isso acaba gerando uma certa tranquilidade, né? De estar no trabalho, de estar produzindo, de estar mostrando resultados e também mostrar o quanto a Daiane, além de mãe, também é profissional, também traz muito resultados, também quer aprender muita coisa, quer evoluir, né? E tudo isso é muito importante, né? A família em si, os dois trabalham, eu e meu esposo, então a gente trabalha fora de casa, a gente chega em casa, que também é um trabalho, a gente se ajuda, tem aquela troca de experiência, enquanto um dá atenção para o filho, o outro faz outra coisa. E essa troca, essa correria é intensa, mas faz parte da realidade hoje de praticamente todas as famílias, né? Então, vai dar tudo certo, a gente sabe, a gente dá conta, né? É muito bom, a gente tem os finais de semana, como a Ju falou, procurar ficar um momento de qualidade quando estiver com eles e dá tudo certo. Esse é o objetivo da família, né? Tá todo mundo junto, todo mundo se ajudando e fazendo o que é importante para seguir os nossos sonhos e para ser feliz. E eu, assim, depois que eu tive eles, eu sei que a gente melhora a nossa gestão do tempo, porque eles têm que conseguir resolver várias coisas em tempo muito curto, que antes você dedicava, às vezes, pra gente ir fazer coisas pra gente, pra curtir o casal, pra visitar alguém. Então, hoje a gente precisa se reorganizar, né? Então, a gestão do nosso tempo fica melhor. Eu também, assim, sempre vejo eles, eu quero ser uma profissional melhor, eu quero ser cada dia melhor para que eles se espelhem em mim, que eles tenham, né, o exemplo, que eles queiram, que eles gostem do trabalho, porque eu também não me vejo, assim, fiquei um período, né, entre uma transição de trabalho e outro em casa, assim, não é a vida que eu quero, não é a vida que eu gostaria de ter, né, embora às vezes queira um pouco mais de tempo com eles, né, mas assim, eu sou uma pessoa melhor, né, assim, tendo a minha realização profissional
E eles percebem isso. Então, às vezes, mamãe, estava onde hoje? Estava na fazenda. Fez o quê? Olha, mas tem um trabalho importante, dá trabalho para as pessoas, ensina, mas também é professora com treinamento. Então, mostrar para eles o quanto é importante, o quanto é bom a gente gostar daquilo que a gente faz, né? Assim, e quando estou em casa com eles, né? Assim, então, a gente melhora em muitos aspectos, né? Assim, e a gente poder oportunizar esses momentos em família, estar junto, né? Assim, tem mães que são mães solo, que aí que depende de uma rede de apoio maior, né? Assim, então, o quanto é importante que a Dai trouxe de ter uma rede de apoio, de ter pessoas, é um padrinho, é um tio, as avós, uma tia, um amigo, às vezes um amigo de confiança que possa dar esse apoio. Porque isso também precisa em alguns momentos, eu precisar atender um, atender outro, ou atender uma demanda de trabalho, ou ficar um pouquinho mais, e a gente sabe, fica um pouco mais tranquilo sabendo que eles estão sendo bem cuidados. Bom, meninas, só gostaria de falar mais um ponto, antes da gente encaminhar para o nosso encerramento desse bate-papo. Como disse a Dai, maternidade tem muito assunto, a gente ficaria horas aqui debatendo, né? Mas tem um ponto que eu senti muito, assim, que eu vivenciei, e que eu senti muita falta de informação, de troca, de conversa, que foi o puerpério, né? Assim, você volta até você ter o bebê, você é o centro das atenções. O bebê nasce, vira o bebê. E a mãe tá ali, né? Assim, com o peito doendo, às vezes, porque a amamentação não é fácil, é realmente uma decisão, né? Para algumas mães é super tranquilo, para outras tem mais sofrimento, machuca, né? A barriga que tá ali caída, tá torta, ainda tem aquele vazio, tem o vazio físico e o vazio psicológico também, né? Assim, então, vem um choro incontrolável, você deve se sentir assim, é um choro que tu não controla, e eu, na Davi, não sabia como lidar, porque ninguém tinha falado que vinha esse choro. Como que eu podia estar chorando se eu tinha ali a realização do meu sonho, que era ser mãe, tinha o bebê ali junto, né? E aí, conversando com a mãe, com as tias, com a sogra, com as mulheres ao redor, eu disse, não, isso acontece, tem o choro sim, a gente passa por isso, mas é algo que pouco se fala, né? Sim, você fala, nossa, é bem difícil, né, essa fase, porque como a Ju falou, agora a atenção é nossa, né? Eu até brinco bastante aqui na empresa. Eu vou aproveitar porque tá acabando. E realmente já começa no hospital, né? Tirou a criança, vai todo mundo pra cima da criança e você fica lá, gente, oi, eu tô aqui. Dica, gente, leve um presente pra mãe também. Não só pro bebê, qualquer florzinha já dá um conforto pra mãe. Sim, esse negócio de realmente ficar de pijama o dia inteiro, quando viu já tá à noite e não conseguiu se dedicar, faz parte. Agora no segundo um pouquinho mais fácil, né, Ju, porque a gente já sabe que realmente é algo que vai passar, né? A gente não tá bem, a gente não fica bem, né? Como a Ju comentou, os hormônios, tudo novo, né? Às vezes a criança chora um pouquinho mais, às vezes é uma criança boazinha, mas mesmo assim demanda super atenção. E eu lembro que no Marcos eu conseguia amamentar, porém eu usava um bico de silicone no seio. Então, além disso, né, do desafio da amamentação, muitas pessoas, mas aí tu usa esse bico, então é como se estivesse tomando uma madeira. Então, assim, tu fica... Não, é da forma como eu consegui, tá tudo certo. E depois que eu voltei a trabalhar, que ele ficou o dia inteiro tendo outro tipo de alimentação, ele decidiu que não queria mais e parei a amamentação e estava tudo certo. E quando o Marcos tinha, sei lá, uns 2 meses, que eu parei assim para me olhar, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Sei lá, eu vou cortar meu cabelo, eu vou fazer minha unha, coisas básicas que a gente realmente deixa de fazer, a gente abre mão, né, da nossa vida, não abre mão, mas enfim, tu acaba tendo outra prioridade naquele momento. Essa é a palavra correta, né? A prioridade muda, né? Sim. Eles são o centro da atenção, demandam muito tempo da gente e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, depois a gente vai voltar a ter a rotina, a gente vai voltar a se cuidar, mas realmente tem esses picos, assim, a gente se pega chorando, se olha no espelho, e agora, de segunda, eu tô um pouco mais tranquila porque eu já sei que vai passar, né? Então, Bruna, não se preocupa, vai dar tudo certo. Vai passar, é só uma fase, e é assim que fica mesmo, né? A gente é um boom de emoções, de hormônio, mas que hoje em dia, como a gente falou, a gente também tem muita informação, né? Então, hoje em dia é um pouco mais fácil.
porque até os próprios aplicativos ali que a gente tem sobre maternidade, que vai acompanhando a evolução da criança, também falam um pouco da amamentação, também falam um pouco do pós-parto, e querendo ou não, isso te deixa bem mais preparado. Legal. Eu já escutei muito sobre isso, amigas já comentaram e pessoas que já tiveram. E é claro que eu não posso dizer que eu tô preparada, né? Porque a gente nunca tá, não sabe como é que vai ser, como que cada mulher tem seus hormônios, tem suas reações, mas com toda a informação, eu acho que acaba ficando um pouquinho mais tranquilo, né? Então, estou buscando me unir aí de informação e também de uma rede de apoio para estar ali me auxiliando, né? E para que isso passe da forma mais tranquila possível. Muito obrigada, meninas, por me acompanharem nesse bate-papo. E tenho certeza que muitas mães que estão nos assistindo se identificaram com tudo isso que a gente falou. Eu comentei no início que ia ser risos e lágrimas, porque a maternidade, ela tem isso, né? Fase final de gestação, hormônios à flor da pele, qualquer palavra eu choro. Este bate-papo foi uma homenagem a todas as mães do Trust Group. Feliz Dia das Mães!